de hoje, uma mensagem aqui, a palavra de Deus nos traz hoje, vai falar sobre esperança. Então, há esperança. Então, eu te convido a você abrir a palavra aí, você que não tem, então, você que não está aí com a sua palavra, as escrituras sagradas, eu te convido a você pegar. Então, e você que está aí com ela em suas mãos, ou até você que já sabe aí, muito do que a palavra de Deus fala ou ensina sobre esperança, eu te convido a você também a abrir no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, que assim diz. Romanos, capítulo 12, versículo 12, que assim diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu vou repetir para que esta palavra ela possa ser escrita realmente na tábua do nosso coração, mas também que através da nossa mente nós não venhamos a nos esquecer dela. Olha só, alegrem-se na esperança. Olha só, a alegria ela tem que bater a porta do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, em todas as áreas, todos os dias da nossa vida. Por quê? Por isso que é tão importante nós lembrarmos da palavra de Deus e trazermos esta palavra com o intuito de refletir, de aprender, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Pois é, então a palavra de Deus diz: alegrem-se na esperança. Olha a advertência em que no livro de Romanos traz para nós o apóstolo Paulo, muito sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, irá nos direcionar a nos alegrar. Mas para que esta alegria, querido, seja uma constância, nós temos que nos colocar à disposição dela. E como nós vamos fazer isso? Lembrar de que Deus já comprou. Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já comprou-nos e por isso nós devemos tomar posse de toda esta vida eterna, de toda esta vida em abundância, não só na eternidade, mas ainda aqui, ainda em nossas vidas, naquilo que nós vivemos, na nossa natureza humana, sim, principalmente. Porque lá não haverá dores, não haverá choro, mas aqui diz a palavra de Deus que no mundo há aflições. Mas a palavra do Senhor também nos ensina a termos bom ânimo. Então, por isso que a alegria que vem intermediar esta esperança, ela tem que se fazer notória através do nosso posicionamento, através da nossa posição, da nossa posição do nosso dia a dia, daquilo que nós acreditamos. Então, se nós acreditamos na palavra de Deus, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nos traz esperança. Então, a alegria na esperança. Então, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha só, 3 temáticas, 3 pontos ou 3 advertências a qual nós temos que direcionar o nosso pensamento em dias de aflição, no dia em que a gente se encontra fraco, nas maiores lutas que nós temos conosco mesmo, não é verdade? Então, queridos, o dia mal vem. O dia mal vem sem avisar. É como um ladrão, ele vem sem avisar. O dia mal, ele pode bater a porta. Mas nós temos que estar vigilantes quanto à tristeza, quanto à depressão, quanto à falta de esperança, quanto a tudo que vem permear ou vem trazer algum tipo de transtorno para que possa... transtorno de forma que possamos sair daquilo que Deus nos orientou, dos transtornos de forma que não saiamos da posição de que Deus nos colocou. Então, queridas, é importante sim que este nosso posicionamento através da vigilância, ela se torna realmente necessária no nosso dia a dia, para que não venhamos a sair dessa posição. E que posição é essa? É a posição da alegria, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer roubar essa alegria, ele quer roubar a esperança, ele quer tirar o crente, o filho de Deus, da posição que Deus quer que ele fique. E essa inconstância é ocasionada por estas perturbações
da tristeza, do desânimo, da falta de propósito, da dor, do sofrimento. Isso irá causar transtornos emocionais e físicos, ocasionando uma falta de posicionamento do cristão. Queridos, isso é de extrema relevância no nosso dia a dia, esta vigilância. É fácil? Não, não é fácil. Nós somos seres humanos, estamos aí suscetíveis a sofrimentos, dores, decepções, tantas coisas que permeiam o nosso dia a dia, que muitas vezes servem-nos de obstáculos ou servem-nos de dificuldades para que possamos prosseguir. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a perseverar. E não é porque então ela ensina a perseverar, então eu não posso sentir. Claro que você vai sentir, claro que nós vamos passar por dores, aflições, muitas vezes, e é justamente através delas que o Senhor nos ensina, que o Senhor adverte, que o Senhor Deus mostra, e que muitas vezes conquistamos uma maturidade. Sim, ela é necessária, mas Deus, o Senhor, através da sua palavra, nos adverte que há esperança para a alma cansada, há esperança para o aflito, há esperança para o oprimido, há esperança para cada um de nós. Então, quem é essa esperança? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a esperança vem significar esta expectativa. Esperança é uma perspectiva, é uma expectativa em algo. Então, é saber esperar com alegria, com confiança. Então, se eu gerar dentro de mim, através da palavra de Deus, essa expectativa, essa perspectiva, essa confiança, essa alegria, eu vou me colocar à disposição daquilo que Deus quer para a minha vida. Mas se eu me entregar, se a igreja se entregar, irá sair da posição. Por isso que é importante a vigilância. Então, isso significa o quê? Que você não vai mais sentir? Não significa que você vai continuar, você vai sentir, mas que a palavra de Deus irá te orientar onde a perseverança deve estar, onde a perseverança, a esperança, a perspectiva, a expectativa deve gerar no seu coração e na sua mente, por intermédio de Jesus Cristo, através do poder que é dele, irá aperfeiçoar em nós, através deste poder que é do Senhor, em nós, através da fraqueza que há em nós, uma fraqueza humana, uma fraqueza onde as aflições, as dores, os sofrimentos, as frustrações, a falta de perspectiva, a falta de esperança. Então, tudo isso, ele vai permeando, ele vai destruindo, ele vai minando, ele vai tirando a força do homem, do ser humano, do homem espiritual. Por isso que é importante este posicionamento. Então, queridos, no livro de João, capítulo 8, vai falar da mulher adúltera. E assim, fala que Jesus, ele foi ao Monte das Oliveiras. E de madrugada, ele voltando ao templo, o povo foi ter com ele, e ele, assentado, ensinava a todos. E assim diz que os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida, que fora surpreendida em adultério. Então, fazendo-a ficar ali no meio de todos, e aí eles chegaram a Jesus e falaram: mestre, esta mulher, ela foi apanhada, ela foi flagrada em adultério. E a lei de Moisés diz que das mulheres precisam ser apedrejadas. Mas eles disseram isso, diz o texto do livro de João, capítulo 8, falavam isso para Jesus, tentando acusar em alguma coisa. Mas Jesus, inclinando, escrevia, diz o texto, que ele escrevia na terra com o dedo. E assim eles insistiram na pergunta. Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Olha só quanta
sabedoria. Então, ele tornando, inclinou-se e continuando a escrever no chão. E ouvindo eles, os fariseus, né, e os escribas, ouvindo isto, cada um foi acusando a sua própria consciência e foi deixando cada um a sua pedra. E assim, erguendo Jesus e não vendo mais ninguém, além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então a mulher disse: ninguém, Senhor. Então Jesus disse à mulher: então nem eu te condeno, vai e não peques mais. E aí, queridos, eu quero deixar um versículo que vai trazer alusão, vai trazer a ideia realmente do que Jesus significa para a sua igreja, para cada um de nós. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, queridos, Deus enviou o seu Filho. O Senhor Jesus veio para trazer esta luz, essa salvação, esta direção à alma a alma que peca, as pessoas que vivem no pecado. Mas ele veio para que estas pessoas, através do arrependimento, deixasse esta vida de pecado, deixasse este velho homem, deixe todo o adorno do pecado para ser e para viver como uma nova criatura. Então Jesus veio para os pecadores. Então Jesus, ele é Deus, Filho de Deus, ele é um Senhor, ele é o Rei dos reis, ele sabe de todas as coisas, ele não se escandaliza com a nossa fraqueza, ele sabe, ele já não chamou a cada um de nós como aqueles que como se nós já fôssemos aquilo que Deus já chamou. Mas sabemos que existe um processo de aprendizado. E esta palavra, a palavra de Deus, ela nos ensina a como ser durante este processo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E durante este processo, Deus nos ensina qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, queridos, há uma expectativa, há uma perspectiva. Deus já te chamou como as coisas que não são como já se fosse. Então há um propósito, há um projeto divino para a sua família, para a sua vida, para a sua empresa, para cada um de nós. Então alegrem-se na esperança. No livro de Salmos, capítulo 62, versículo 5, diz assim: ó minha alma, espera silenciosamente somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Olha só, o salmista, ele reconhece que mesmo diante de uma aflição, de um tormento de espírito ou de alma, Deus está no controle de todas as coisas, mas ele precisou reconhecer, ele precisou se colocar à disposição, ele precisou proferir, ele foi falar com o Senhor, reconhecendo a sua pequenez e declarando que ele esperava de forma silenciosa em Deus, porque ele reconhece que a esperança dele, e nós devemos reconhecer que a nossa esperança vem de Deus. Então, queridos, o salmista, ele demonstra a sua disposição em esperar em Deus. E isso dispensa ou vai dispensar qualquer tipo de impaciência. Isso significa que eu vou esperar com paciência no Senhor. Se eu espero com paciência no Senhor, eu vou deixar de lado a minha impaciência em esperar o tempo de Deus.
Então, queridos, há esperança. Há esperança para quem está triste e perturbado. Há esperança para quem confia no Senhor. Há esperança para quem crê que Jesus morreu e ressuscitou. Há esperança na salvação. Há esperança para aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, porque Cristo não irá nos decepcionar. Que há esperança para quem ora, para quem aguarda com paciência, e há esperança. E onde há esperança, não há frustração. E ainda que tenha se frustrado, ainda assim vamos esperar no Senhor, porque Ele irá vivificar, trazer vida a todos os seus projetos, a todos os planos que Deus tem separado para a sua vida, para tudo que Deus tem declarado nos céus. Irá chegar na tua casa, irá chegar na tua mesa, irá chegar nos teus filhos. Somente alegrem-se tendo a sua esperança no Senhor. Então, queridos, a fé, ela não é medida pelos que os nossos olhos estão vendo. Vou repetir, a fé, ela não é medida por aquilo que os nossos olhos estão vendo. No livro de Tiago, capítulo 1, eu te convido a abrir a palavra de Deus, as escrituras sagradas aí, no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, para nós estarmos encerrando. Diz assim, capítulo 1 do livro de Tiago, do versículo 1 ao versículo 8. Assim diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos vai dar deliberadamente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, a palavra de Deus aqui está nos alertando a obter a sabedoria, né? A sabedoria irá nos ajudar, a palavra irá nos ajudar a não errar, né? Então muitos erram, por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Então quanto mais nós conhecemos, mais nós identificamos, mais fortes nós estaremos no período da prova ou das tribulações, e mais reconhecemos e entendemos a nossa dependência em Deus, tá certo? Então, queridos, a prova da fé, ela vai produzir, diz o texto, perseverança. E a perseverança, ela vai produzir maturidade e integridade. Queridos, essas palavras, elas não são jogadas. Elas, de forma que não observemos a sua importância na prática ou na praticidade ou na vivência do nosso dia a dia. A prova da nossa fé, daquilo que nós passamos, mesmo que não entendamos, mesmo que sintamos, a prova da nossa fé irá suscitar, irá gerar em nós um poder, que é o poder de Deus. Então irá gerar em nós uma confiança e uma esperança tal que ela irá nos fortalecer na caminhada. Então essa perseverança irá nos dar uma maturidade e uma integridade, e essa que é essa constância da fé. O Senhor Jesus, através da sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, Deus nos vem revelar através da sua palavra que ele não se agrada da inconstância ou do homem, né, inconstante.
né? Hora tá de uma forma, hora tá de outra. O Senhor Deus se agrada da nossa constância. Então, queridos, a perseverança irá criar em nós essa maturidade. Esta maturidade vai nos ajudar, vai nos ensinar esta constância. Então, queridos, não tem como nós não aprendermos essa constância, a sermos constantes, se não passarmos por determinadas provas, lutas, se não deixarmos Deus nos ensinar. Porque é através disso que iremos sermos fortalecidos. Então, a esperança no Senhor lhe dará uma constância, uma firmeza, uma estabilidade, uma perseverança. Então, que haja perseverança, firmeza, perspectiva, esperança, que é essa alegria, esta confiança gerada da palavra de Deus em nós. E esta estabilidade, esta constância, aquilo que é contínuo, irá nos ajudar através deste processo, dessa maturidade, a conquistarmos. E com isso, nós não vamos deixar ninguém tomar a nossa coroa. Por quê? Porque estaremos vigilantes. E quem é que vai tomar a nossa coroa? O diabo, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Lembrando que a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue. Essa luta, ela é travada no reino celestial, né? Numa parte espiritual, no mundo tenebroso do mal. Então, onde os nossos olhos não visualizam, onde só há uma visualização, seja física ou por entendimento espiritual, dado pelo Senhor para nós, porque fisicamente nós não vemos, mas há uma luta travada para que percamos a coroa da vida, e nós, como cristãos, nós não podemos deixar que o inimigo roube, tá? Por isso que nós devemos ser vigilantes. Então, queridos, Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele é a luz do mundo. Então, através desta luz, que é a palavra de Deus em nós, possamos conquistar esta imagem e semelhança do nosso Criador em nós. É possível? Claro que é. Jesus veio tornar isso possível. Então, não vai ser o pecado que vai impedir de você se posicionar. Pelo contrário, você deve se posicionar para que Deus venha limpar o seu pecado. E como é este posicionamento? Através da aceitação do Evangelho, através da aceitação do Senhor Jesus na sua vida, deixando Ele dirigir a sua vida, as suas emoções, a sua casa. Então, queridos, através deste arrependimento, através dessa confissão diante do Senhor, o Senhor Deus, Ele vai perdoar os seus pecados. E perdoando, e através dessa mudança, dessa profissão de fé, você vai se colocar à disposição do Senhor e deixar que esta palavra, a palavra de Deus, venha te limpar, venha te lavar e mudar a sua vida. Que venha deixar o velho homem, deixa o velho homem para trás e siga no novo homem. E o que significa esse novo homem? O novo homem, é um ser humano cheio de esperança, com paciência na tribulação e perseverante na oração. E aonde se encontra isso? Lá na referência no início da live, que eu deixo para você no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, que assim diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Aleluia! Glórias a Deus! Então, queridos, eu gostaria de deixar esta palavra, uma breve reflexão desta palavra para você, e que a sua casa seja abençoada, que a sua vida seja abençoada. Não deixe o roubador de sonhos, o inimigo da nossa alma, roubar a tua alegria, roubar os seus sonhos, roubar os seus projetos, não.
Não dê lugar a ele, porque Cristo já veio por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus projetos, pela sua vida. E ele é o autor de todas as coisas, o consumador de todas as coisas. Então, queridos, deixa Deus dirigir a sua vida. Você que não aceitou o Senhor Jesus ainda, eu te convido a você aceitá-lo, a deixar ele gerenciar a sua vida, os seus negócios, a sua família, porque com certeza novo homem, uma nova criatura será aí criada, a imagem e semelhança do Criador. Aleluia, glórias a Deus. Amém.